pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson. O motivo desse nosso encontro e abertura virtual aqui é para falar de um assunto que. E falar de um projeto, na verdade, que a gente está iniciando aqui na Escola de Botânica. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se alguém puder me dar um sinalzinho, falar se vocês estão me ouvindo ou não. Quanto tempo eu não apareço por aqui? Cheguem mais. Essa é a nossa sala de encontros virtual, uma delas, né? A gente tem o nosso canal no YouTube também, Escola de Botânica. Sintam-se em casa, fiquem à vontade. A gente tem um assunto hoje muito importante para tratar por aqui. O nosso encontro ele tem essa intenção sempre de aproximar quem nos acompanha. Quero, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que compartilhou. A gente ontem fez um post aqui no Instagram para falar sobre esse novo projeto que a gente está dando início e muita gente compartilhou. Então, muito obrigado a todo mundo que fez esse movimento aí conosco, fazendo nossas mensagens chegar mais longe e atingir mais pessoas. Vocês sabem muito bem o quanto que isso é importante dentro do ambiente virtual, principalmente para uma escola que tem a intenção de aproximar pessoas do mundo natural. Né? Essa é a nossa grande missão aqui na Escola de Botânica, é o nosso grande propósito e é por isso que hoje a gente vai falar sobre consumo consciente. Bom, para quem nunca me viu por aqui, meu nome é Anderson, sou biólogo de formação, coordeno as atividades aqui da Escola de Botânica e ontem a gente fez um anúncio nas nossas redes que eu vou trazer ele novamente para cá. A pandemia trouxe muitas mudanças de comportamento para todos nós, né, que estamos aqui vivos, ainda bem, passamos por essa fase tensa, ainda estamos numa pandemia, é bem importante ressaltar isso. É por isso que, inclusive, muito gradualmente nós estamos voltando com as nossas atividades presenciais, ainda seguindo todos os protocolos, né, necessários para a gente se proteger. Inclusive, deixo o convite para todo mundo acessar o nosso site, ver nossa agenda de cursos e atividades lá, online e presencial também, que a gente está fazendo em São Paulo. E no meio dessa pandemia, a gente já tinha esse plano, a coisa foi ganhando força cada vez mais e nós vimos o quanto era importante aproveitar esse nosso espaço tão amplo de acesso a tanta gente que a gente tem aqui, nas nossas redes sociais em especial e também no nosso público fora das redes, para trazer um dos assuntos que para nós tem sido uma das grandes provocações, que é entender qual é a origem daquilo que a gente consome. Né? Se a gente parar para analisar, tem uma questão muito importante ali para a gente considerar na atualidade, é que o nosso consumo, seja de produtos ou de serviços, ele está diretamente relacionado a questões de benefícios ou de danos ambientais. Né? O nosso consumo ele é uma ponta da corda que vai causar uma melhora para o meio ambiente ou uma piora. Né? Então, hoje, num mundo de consumo que a gente vive, o quanto é importante a gente entender essa rota, né, dos produtos e serviços que a gente consome. E é por isso que a Escola de Botânica assumiu, dentro dessa missão que é de aproximar pessoas da natureza, né? Na verdade nós somos parte, nós somos natureza, mas a gente costuma falar disso porque quem já acompanhou nossas falas por aqui já deve ter ouvido, então peço desculpa pela repetição, mas o quanto que nós nos desconectamos nas últimas décadas desse tema e o quanto que a espécie humana, nunca generalizando esse tema, claro, mas principalmente para quem mora em áreas urbanas, existe uma tendência a se sentir descolado da natureza. Né? Quantas vezes alguém aí já ouviu falar, por exemplo, estou indo lá para a praia para ficar mais perto da natureza, vou no parque para ficar mais perto da natureza. Né? Essas falas que se tornaram comuns em alguns lugares, não em todos, mas principalmente nos centros urbanos, isso faz e demonstra com esse nosso estado, né, de desconexão, onde a gente não se sente parte da natureza. Quando eu digo a gente, não é generalizando, como eu disse. Né? Então é importante trazer à tona esse assunto, porque dentro de todos os temas que a gente tem trabalhado aqui, apesar da Escola de Botânica ter como ênfase trazer as plantas para próximo das pessoas, a partir do entendimento, seja dos cursos, das nossas falas, encontros e inúmeras situações que a gente promove por aqui, se a gente parar para analisar, e aí é uma provocação que eu faço também para vocês, as plantas elas estão em boa parte, se não quase tudo, daquilo que a gente consome.
né? Se você parar para analisar, a sua roupinha que você está usando, a sua camisetinha de algodão, ela é de algodão, é planta. Se você tomou café, é planta. Se você tomou uma cerveja, planta. Se você tomou suco, planta. O que você comeu no almoço? Planta também. Você tem um móvel na sua casa feito de madeira, é planta, né? Você tem um monte de elementos que fazem parte da cadeia de consumo hoje, que são de origem vegetal, outros de origem mineral, outros de origem animal e assim vai. Depende dos hábitos de consumo de cada um. O que nós temos notado é que, como escola, se torna fundamental, assim como a gente não vive mais uma situação de mudanças climáticas, o termo mais adequado para a gente falar hoje em dia, né? A gente tratar do assunto, por exemplo, da mudança e o aumento da temperatura global, não é mais mudança climática, a gente chama, dentro do ambiente acadêmico da ciência, de emergência climática, porque não é mais uma mudança, já mudou, né? Já está instalada a mudança, então a gente tem uma emergência climática. Da mesma forma, quando a gente vai falar de questões ambientais, e principalmente daquelas que estão relacionadas ao consumo na atualidade, não é mais uma conscientização ambiental, né? Uma emergência ambiental da gente tratar e falar desse tema. E como uma escola que fala de botânica, a gente passa a partir de agora também a assumir esse lugar, de falar sobre consumo consciente também. Se tornou importante para nós levar essas informações adiante para que a gente consiga, na verdade, como a própria frase, a própria sentença traz, né? Consumo consciente, que a gente ganhe consciência sobre o nosso consumo. O assunto, ele é vasto, né? Ele nem é tão complexo, dependendo da forma que a gente olhe para isso, mas ele é amplo. A gente tem inúmeras formas de tratar esse tema, muitas maneiras de falar sobre esse assunto também, e é por isso que a gente vai contar com a ajuda e com o apoio de inúmeras empresas que estarão aqui conosco, empresas que, assim como nós, acreditam, apoiam, desenvolvem ações, desenvolvem situações, desenvolvem produtos ou prestam serviços que geram impactos positivos, né, ao meio ambiente, para que vocês conheçam modelos, vocês entendam que existem rotas, caminhos e formas de produção e até de geração de serviços, né? Geração de produtos, né, e de serviços também. A ideia, então, a partir de agora, vocês acessarem a partir dos nossos canais inúmeros assuntos que vão tratar desde uma indústria de cosmético, indústria farmacêutica, a gente vai falar com indústrias de tecido, com marcas de tecido, e não só com quem está produzindo na indústria, mas também com os intermediários, então quem está vendendo tudo isso também. A ideia é que a gente possa criar caminhos para gerar um entendimento mais amplo daquilo que a gente vai, por exemplo, num supermercado ou no mercadinho e compra, você pega um pacote de algo, qualquer coisa, tá? É bem genérico nesse momento. Você pegou um pacote lá de um produto. Como é que aquilo foi feito, né? É uma grande pergunta para a gente se fazer. É claro que, dada hoje o acesso não, o acesso não é uma palavra muito boa, mas dada a disponibilidade de elementos de consumo que a gente tenha hoje por aí, né, em vários lugares do mundo, isso não é uma realidade só do Brasil, por que a gente não está se perguntando sobre quem está fazendo, como isso está sendo feito e como é que isso veio parar na prateleira desse lugar, por exemplo, e chegando até a minha casa, né? O assunto, como eu disse, ele é vasto, por isso a gente vai tratar dele ao longo dos próximos, não são só semanas, meses, eu diria que dos próximos anos, de forma bastante minuciosa. A ideia é que vocês possam se aproximar de fato do entendimento das cadeias produtivas, das cadeias de consumo, do destino, do descarte e principalmente do reaproveitamento dos resíduos que existam dentro das cadeias produtivas dos mais diferentes tipos de produtos, né? Então, quando a gente pensa em consumo consciente, na prática, do que a gente está falando, né? A gente está falando da oportunidade que existe hoje, ainda mais com o acesso à internet que muita gente tem, da gente ganhar consciência sobre aquilo que a gente está consumindo. Vou dar alguns exemplos muito simples e breves, porque a ideia hoje é fazer essa ponte, né, fazer essa conexão inicial com vocês
e até contar, né, essa novidade, porque a gente vai ter mudanças aqui nas nossas redes a partir do momento que a gente está trazendo esse novo tema, você ganhar consciência, e nós todos, na verdade, em conjunto, ganhar consciência sobre o que são os produtos que hoje e serviços que hoje são oferecidos para nós por aí, mundo afora. Então, você comprou um tênis, você comprou um pacote de arroz, você comprou um pacote de café, você, ainda mais os alimentos hoje com essa alta de preços tão absurda que a gente vive. Por que os alimentos aumentam de preço? Né? Tem a ver diretamente com a forma como é produzido, com os insumos que são utilizados. Então a gente vai setorizar, falar de cosméticos, a gente vai falar de plantas medicinais, né, que são as plantas, os fitoterápicos, por exemplo, as plantas terapêuticas. A gente vai falar sobre indústria de alimentos, e não só a indústria de alimentos, mas sobre a produção de alimentos, diferentes formas de produzir alimento. Vamos trazer também o entendimento sobre as fibras, tecidos que a gente consome. A indústria têxtil, uma das que mais polui no mundo, você está lá usando sua camisetinha ou sua roupinha, né, para sair, passear. A gente não tem ideia do quanto produzir uma roupa hoje no Brasil e no mundo, dependendo da forma como ela é produzida, ela é um dos maiores responsáveis pelos grandes impactos ambientais que a gente vê por aí. Vocês já devem ter ouvido falar, e eu acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham por aqui, sobre desmatamento. Desmatamento inicialmente de Mata Atlântica, depois de Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa, todos os lugares sofrendo com desmatamento. Por que estão tirando floresta do lugar? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que tem alguém lá cortando árvores na Amazônia? Por que tem alguém do outro lado consumindo essa matéria-prima, né? E não só consumindo a árvore que está sendo retirada, mas consumindo também o que vai ser produzido naquele território, naquele terreno que vai ser ocupado, que não tem mais, passa a não ter mais floresta, ele passa a ser ocupado por algo. Hoje é muito comum em várias regiões, por exemplo, só um exemplo, tá, da Amazônia, a agricultura, que não é só agricultura, é a monocultura. Você tem grandes áreas, extensas áreas, com plantio de uma única planta, né, de uma única espécie. Mas por que está plantando lá? Por que está desmatando a Amazônia? Por que está desmatando a Mata Atlântica? Ué, porque você está aqui, eu, todo mundo, muita gente, a gente está falando de milhares, né, na verdade de milhões de pessoas, usando só o exemplo do Brasil, que estão consumindo um monte de coisa sem sequer se perguntar sobre a origem daquilo que se consome. Então, quando a gente fala de consumo consciente, a gente está trazendo uma ideia que é trazer um entendimento dessas cadeias, né? Você está comprando hoje algo, quem foi a fonte disso? Lembra que lá no passado, não muito distante, a gente pode voltar, por exemplo, para a época das nossas avós e avós, tá? Independente das idades aqui de cada um. Quem tem acima de 30, talvez vai ter isso mais fresco na memória, quem tem menos de 30 talvez não tenha acessado necessariamente isso, mas independente disso, pode usar a bisavó e o bisavô como exemplo, tá? Dentro das famílias no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande a que o avô, ou bisavô, ou bisavó, bisavô, tenham sido agricultores. Isso faz parte de uma realidade histórica do Brasil, né? A gente vem de uma história onde a colonização chega, a colonização tira a floresta e depois a gente começa, a população, né, começa a ocupar esses territórios e é um processo super complexo, já falamos aqui em outros momentos também, agressivo demais, que tira a floresta para colocar uma única coisa, né? Então a gente tira a diversidade, a mistura de vida para colocar uma coisa só. Se a gente pensa nessa cadeia produtiva, né, de monoculturas, de alimentos que a gente compra, por exemplo, numa feira, num sacolão, num mercado, qualquer lugar, né, existe também uma ideia um pouco ilusória. Estou tendo uma alimentação saudável porque eu estou comendo, por exemplo, alimentos naturais, né? Então você está comendo milho. Tá bom, quase todo milho produzido no Brasil é um milho transgênico, que tem ali uma grande inserção de insumos, o que a gente chama de agrotóxicos, na sua produção. Isso serve para todas as plantas que estão sendo cultivadas nas monoculturas. Claro que quando a gente fala de agriculturas de menor escala, como é o caso da agricultura familiar, isso nem sempre vai acontecer. É por isso que a gente tem essa intenção de trazer clareza sobre essas cadeias produtivas e apresentar para vocês através de exemplos reais do Brasil, em especial, que é a nossa realidade aqui,
aquilo que está sendo produzido de forma que gera ou o menor impacto possível, ou uma forma que a gente tem hoje de tratar dentro desse assunto, que é aquilo que gera impacto positivo, né? Chega de gerar impacto negativo ao meio ambiente a partir da nossa existência, porque essa é a grande questão. Não é possível que para existir você precise gerar tanto impacto. E quando eu digo você, eu me incluo nessa, tá? Todos nós. Que a gente precise gerar tanto impacto ambiental. Um número importante. Somos mais de 7,9 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje. Em janeiro, provavelmente, as estimativas indicam que entre dezembro e janeiro deste ano e o próximo, chegaremos a 8 bilhões de pessoas. Em 2037, a estimativa é 9 bilhões, em 2057, 10 bilhões de pessoas no mundo, consumindo mais recursos, consumindo mais insumos, consumindo mais tudo. Por isso que a gente trata isso como uma emergência, né, de consumo, uma emergência ambiental, e não mais como uma coisa que precisamos aprender, não é emergente que a gente aprenda sobre isso. É por isso que a gente vai falar a partir de agora sobre esse assunto, né? E quando a gente fala disso, tem uma coisa que é bem interessante. Eu vou dar 2 exemplos bem rápidos aqui, só para vocês não ficarem pensando, mas o que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer tudo isso, né? Como eu disse, são exemplos. A gente vai ter a oportunidade de trazer representantes de empresas, de marcas, de lugares do Brasil que estão falando e fazendo isso, para tratar desse assunto de forma mais profunda com vocês, tá? Então, quando a gente fala, vou dar o exemplo do algodão, tá? Algodão, uma planta que é utilizada para muitas finalidades, mas a principal, a produção de uma fibra que, consequentemente, na sua cadeia, vai se transformar em um tecido. A gente tem uma instituição aqui no Brasil, que é a Fios da Moda, é uma organização sem fins lucrativos, né? Na verdade, Fios da Moda é um projeto da Modifica, tá? Organização sem fins lucrativos que vem estudando os impactos dessa produção, não só do algodão, mas também do poliéster e de outras fibras que são produzidas no Brasil também. Só para a gente ter uma ideia, 1 hectare, a gente está falando de 10 mil metros quadrados de plantação de algodão, utiliza 28 litros de agrotóxico para plantar esse algodão por ali. Quando a gente está falando de 28 litros de agrotóxico por hectare, a gente está falando de mais do que o dobro do que é utilizado para se plantar soja, por exemplo. Se fala muito sobre o quanto que o plantio da monocultura da soja é extremamente danoso e agressivo para o solo, para o ar, para o cara que está trabalhando lá no campo e tendo que lidar diretamente com esses insumos químicos, né? Para os recursos hídricos, porque você tem o rio que está perto e que vai sofrer impacto do uso desses agrotóxicos também. E a gente pensa, nossa, a soja é um grande problema. Sim, realmente temos aí uma série de problemas, também vamos ter oportunidade de detalhar melhor aqui. Mas quando a gente olha para o algodão, por exemplo, para vocês terem ideia, né, o Brasil o algodão é a quarta cultura agrícola, quarta maior cultura agrícola do país, né? 10% dos pesticidas que são comprados pelo Brasil vão para a indústria, vão para a cultura do algodão. Então, quando a gente pensa que estou comprando uma camiseta de algodão porque ela é de fibra natural, tudo bem, realmente ela é feita, às vezes, 100% de fibra natural, ou seja, a gente nem está pensando sobre isso, mas você está vestindo uma coisa que é 100% de planta. Tá beleza, você está lendo lá na etiqueta que está lá 100% algodão. Aí você se sente mais confortável, né? Que legal, estou usando uma roupa que é de planta. Tudo bem. Mas o mundo já mudou tanto que nem tudo, de novo, nem tudo que é de origem vegetal necessariamente é natural e nos faz bem. E nem necessariamente faz bem para o meio ambiente também. É por isso que é emergente que a gente ganhe consciência ambiental sobre o nosso consumo, né? O que a gente está fazendo. Muitas vezes, é claro, tudo isso, a grande ideia é que a gente traga esses temas para trazer consciência e, a partir daí, cada um, dentro da sua realidade, fazer as suas escolhas possíveis, né? Sem radicalismos. Tem uma coisa que não vai funcionar nessa história, é radicalismo. Mas a partir do momento que a gente ganha consciência,
a gente passa a ganhar a oportunidade de fazer escolha de acordo com a realidade de cada um. Né? Isso é bem importante. Nunca a gente vai conseguir, neste atual momento e no atual cenário que a gente vive, ainda no momento pandêmico, radicalizar nada disso. Outro exemplo, estava falando bem brevemente ali do algodão, mas se a gente olhar, por exemplo, o shampoo. Quase todo mundo lava o seu cabelinho lá com um shampoo. Aí você tem na sua casa um frasco de shampoo, fica lá naquele cantinho do banheiro que você está usando para todo dia da sua vida. Gente, é muito maluco pensar sobre essas coisas, e principalmente a indústria cosmética e a indústria de substâncias que são colocadas no nosso corpo. Você já parou para pensar que, claro, se segue os hábitos convencionais, que são aqueles impostos hoje, ou indicados hoje como hábitos que vão nos trazer saúde, né, e bem-estar, você está escovando o dente todo dia, está usando shampoo e sabonete todo dia. Você está passando isso no seu corpo todo dia. Do momento que você nasce lá, que sua mãe deu banho em você, passou um shampoozinho especial, até o último dia da sua vida. Não é só comida que você está inserindo no seu corpo diariamente. Claro que eu estou falando de uma realidade de Brasil quente pra caramba, né? Onde a gente está lá tomando banho o tempo todo. A maior parte hoje do shampoo consumido no Brasil é shampoo líquido, né, que vem num frasco de plástico. A gente vai encontrar inúmeras marcas aí no mercado e que a gente vai também ter uma infinidade de possibilidades. Só que existe no mercado um tipo de shampoo que é o shampoo sólido. Ele geralmente é conhecido como shampoo em barra, né? Ele é um shampoo que parece um sabonete, ele tem um aspecto de um sabonete. Eu não sei se eu consigo mostrar a imagem para vocês, o Instagram não deixa mais. Deixa eu ver se ele deixa. Eu acho que deixa. Vamos ver se eu consigo aqui. Não tenho certeza se vai rolar, mas... Ah, consegui, ó, deu certo. Isso aqui é um shampoo em barra, por exemplo. Né? Se a gente olha um shampoo como esse, ele parece um sabonete, tem um aspecto de sabonete. Mas como que ele funciona? Ué, do jeito de um sabonete. Você precisa colocar, passar ele no seu couro cabeludo ali. Ó, aqui um outro exemplo de um shampoo em barra. Ele é uma barrinha, tem vários formatos, tem quadrado, tem redondo, tem oval, tem um globinho, ele tem de várias formas. Né? Qual que é o objetivo e o propósito desse shampoo? Na produção de um shampoo em barra, em geral, e aí você precisa por isso conhecer a cadeia produtiva, conhecer a marca, você vai evitar algumas coisas do ponto de vista ambiental. Um exemplo, shampoo líquido. A maioria deles, principalmente os industrializados por grandes marcas, eles vão ter água na composição. A partir do momento que você colocar água ali no meio daquele monte de substâncias, você vai precisar colocar um conservante, porque a água ela ativa as substâncias e aí você precisa colocar um conservante que geralmente é químico. Né? Quando a gente faz um comparativo com um shampoo sólido, por exemplo, como é o caso dessa imagem meramente e literalmente ilustrativa, né? O que a gente vai identificar? A maior parte dos shampoos hoje sólidos que são vendidos no Brasil não tem sulfato, que é uma das substâncias que é utilizada pela indústria de shampoos para dar consistência ali e também para conservar. Sulfato está mais do que comprovado que ele é extremamente danoso, não só para o nosso couro cabeludo, mas para a nossa saúde também. Shampoos sólidos, em geral, eles vão ser, a maioria, ou 100% naturais, ou uma grande porcentagem dos insumos, dos elementos que estão ali naturais. Sendo natural, você tem mais concentração de bioativos, né? O que é isso? A maior parte desses shampoos são feitos de plantas. Então você tem lá substâncias bioativas que são de vida, de origem da vida, né? E que agem na sua cabeça e que vão te dar também uma série de confortos ou situações benéficas de acordo com o produto e com as plantas que estão sendo utilizadas ali. Não tem essência sintética a maioria, ou seja, você sente o aroma natural da planta e também tem contato com esses bioativos, né, que são as substâncias benéficas que estão inseridas ali. Em geral, um shampoo em barra ele dura 60 lavagens, ou seja, 2 meses em média você lava o cabelo uma vez por dia. Um shampoo líquido, a média, 30 lavagens. Então você está durando mais. As pessoas muitas vezes falam, mas ele é um pouquinho mais caro. Sim, mas ele dura o dobro de tempo. E quando você faz a conta, ele é mais barato, na maioria das vezes, né? Dependendo da marca ou do lugar. Eles não precisam de embalagem sólida. Então não precisa de um frasco. Você pode colocar um papelzinho, você tem um shampoo pronto ali para você usar. Outra coisa, você tem um menor volume para o transporte.
Imagina que a indústria está lá em Minas Gerais, precisa transportar frascos de shampoo por todo o território brasileiro. Vai usar o caminhão, precisa ter um grande lugar para isso. E além disso, o caminhão vai passar por estrada, a estrada vai consumir os combustíveis, muitas vezes de origem fóssil. Você usa uma embalagem menor, tudo fica mais reduzido, né? As embalagens, a maior parte das marcas hoje que a gente vê no Brasil vão usar embalagens que são completamente feitas, totalmente feitas de material reciclado ou de papel reciclado e assim vai, né? Então você também consegue dar um destino correto para isso. Tem sim para diversos tipos de cabelo, né? Muita gente fala, mas o shampoo sólido não, só tem um tipo, por isso que eu não uso. Não, vai pesquisar e também a gente vai trazer aqui para vocês conhecerem. Tem para vários tipos de cabelo, assim como a gente também tem condicionadores em barra, né? Não, a maior parte deles, pelo menos todos que a gente conhece de Brasil, não realizam testes em animais, o que faz com que esses produtos sejam de fato naturais. Então, esse exemplo rápido e simples de você parar de usar um shampoo líquido que vem lá de uma grande indústria e procurar na sua região quem está fabricando o shampoo em barra, né? Você já está dando uma contribuição absurda para as questões ambientais, né? E você está contribuindo, na verdade, com empresas que geram um impacto ambiental positivo, porque você está girando uma cadeia produtiva, você continua lavando seu cabelo, só que você está fazendo seu corpinho lindo e maravilhoso lidar todos os dias da sua vida com um produto efetivamente natural. Lembrem, gente, o seguinte, shampoo, pasta de dente e sabonete, todo dia as pessoas estão passando no corpo sem se perguntar qual é a origem dessas coisas todas que estão ali dentro. É importante que a gente mude essa nossa perspectiva e é por isso que a partir de agora a gente abre esse portal aqui na Escola de Botânica. E claro, como eu disse, agora breves exemplos, né? Só para ilustrar, a gente vai ter a oportunidade de falar disso de forma profunda, trazer aí especialistas de diferentes lugares, né, não só do setor de pesquisa, mas também de empresas que trabalham e que produzem isso daí. A nossa intenção é aproximar vocês dessa turma toda para que vocês possam fazer escolhas mais conscientes de consumo. Quando a gente se deu conta que como uma escola e com uma rede tão grande, a gente tem esse alcance, a gente vê isso por conta das nossas... Ontem, né, a nossa publicação, quando a gente foi ver o quanto que vocês jogaram para frente, né, eu falei no videozinho, quem puder compartilhar aí com os amigos, por isso que a gente tem muita responsabilidade aqui com o que fala, porque a gente sabe que vocês levam a sério e mandam para frente. A ideia é que a gente possa se aproximar, então, do entendimento, como eu disse, é um começo de uma história. E essa é a melhor parte da gente ser aprendiz, né, porque a gente se dá a oportunidade de acertar e errar, mas também a gente se dá a oportunidade de cada vez fazer maiores acertos, né? Consumir hoje é mais do que ter a possibilidade de ter algo, é ato político, né? Consumir é você ocupar um lugar hoje dentro desse planeta e saber que a partir do consumo você é responsável sim por melhorias ou pioras das questões ambientais do planeta, né? É claro que o assunto, como eu disse, ele é complexo, né? Não é nem complexo, ele é amplo, melhor dizendo. Isso vai exigir de nós daqui e de vocês daí paciência para que a gente possa falar de vários temas. Por isso nós vamos trazer muita gente aqui para as nossas redes. Eu sempre peço o apoio de todo mundo que puder compartilhar essas nossas lives, esses nossos encontros, porque a gente consegue chegar em mais pessoas, essa é a nossa grande intenção, levar essa mensagem para mais pessoas. Então eu peço que vocês fiquem de olho aí nas nossas redes. Nas próximas semanas a gente vai começar a segregar um pouco desses assuntos dentro do nosso site, no nosso blog, através das redes sociais, através do nosso mailing também, muitos encontros virtuais. Em maio a gente volta a abrir a nossa casa para receber vocês, essa é uma novidade que eu estava aqui aflito para contar também, mas em maio a gente abre as nossas portas para receber novamente vocês de maneira mais aberta, né, mais livre, com uma programação bem cheia de eventos também presenciais para quem estiver em São Paulo. E é isso, o começo de uma história onde a gente vai falar sobre consumo consciente dos mais diferentes setores. E lembra,
É muita coisa, tá, gente? Móvel, pensa numa árvore, está sendo usada para construir sua estante, o piso da sua sala, né? Objetos de decoração, pensa na decoração, só olhar para os lados ali, né? Tudo que é consumido, alimento nem se fala, o alimento a gente vai ter muita coisa para falar, desde o alimento in natura, o alimento produzido no campo, lá pela agricultura, até o alimento industrializado, que aí esse daí a gente tem mais o que assunto para destrinchar nessa história. Então eu conto com a participação de vocês. Eu quero de fato e de verdade agradecer por todo esse período da pandemia, vocês terem nos acompanhado por aqui. Tem sido ainda desafiador como uma escola enfrentar essa pandemia, ainda mais agora que o pessoal está mais, né, disperso, voltando aí para uma rotina. A gente sempre pede agradece em primeiro lugar, né, não sou só eu aqui, o Anderson, mas toda a nossa equipe, a Renata, a Patrícia, a Bianca, a Gabriel, todo mundo que está aqui com a gente, fazendo essa historinha acontecer. Nossa intenção é aproximar pessoas da natureza através de diversos assuntos e por isso deixo aí aberto esse nosso canal. Aproveitem esse conteúdo, garanto que vão vir pessoas aqui incríveis, que vão dar grandes lições de vida pra gente dentro mais esse assunto dentro das nossas redes e da nossa escola aqui, que é sobre consumo consciente. Deixo o convite para vocês acessarem o nosso site, escoladebotanica.com.br. Temos cursos com inscrições abertas, a gente vai ter inclusive nosso queridinho aí que voltou, que é o cultivo de plantas em casa. Estamos fazendo grupos apenas com 8 pessoas, por enquanto, bem pequenininho, para a gente ainda continuar se cuidando, tá? Mas é importante que a gente se proteja, a pandemia não acabou. Então, quem puder compartilhar essa live, agradeço imensamente, tá bom? E deixo o convite para vocês continuarem sempre acompanhando as nossas redes, sempre abertos aí a todas as sugestões que vocês puderem nos mandar. E as empresas aí que quiserem também trazer esse assunto, fiquem abertas a entrar em contato conosco, tá bom? Pessoal, obrigado por acompanhar, sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, obrigado por estarem aqui, continuem se cuidando e nas próximos dias, aí, semanas, é só acompanhar nas redes, vocês vão começar a receber os nossos informes sobre os próximos passos desse projeto, tá bom? Obrigado, a gente se vê em breve, uma boa tarde para todo mundo. Valeu, pessoal!